Tudo bem, pessoal? Rogério Evaristo aqui falando, especialista em formas de silicone há 17 anos. Hoje a gente vai aprender a fazer resina caseira. E a gente vai ver o que dá para fazer com a resina caseira, que tipo de material, como que dá para usar essa resina caseira. E a gente vai comparar também com a resina epóxi ali, as duas, para vocês verem a diferença e o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Tá? Quem quiser aprender a fazer peças decorativas assim, formas para injetar e ter a sua própria fábrica em casa, eu vou deixar o link do curso aqui abaixo do vídeo na descrição, tá? Bom, para começar a gente vai usar dois recipientes, tá? Porque um eu quero fazer um pouco mais forte e um pouco mais fraco. A gente utiliza o Thinner PU. Tem que ser Thinner PU, tá? O solvente PU tem que ser PU, tá? Não pode ser outro, tem que ser PU. Quando você for comprar numa loja de tinta, então pede PU, tá? Aí eu vou botar um pouco aqui nesse recipiente. Vou botar um pouco no outro também. Que um eu quero botar mais isopor e o outro eu quero botar menos isopor, para ver o que vai ficar melhor, para poder dizer para vocês aí. Tá? Praticamente a quantidade de líquido aqui nos dois é praticamente a mesma, olhando assim, mas como esse vidro é um vidro mais fino, então vai menos líquido, tá? Esse aqui eu vou colocar 4 pedaços de isopor e no outro eu vou colocar 2 pedaços e meio, 3. Esse vidro aqui, ele tá com um pouquinho de pigmento branco no fundo, então vai ficar um pouco mais branco essa mistura aqui, tá? Mas é por causa de um pouquinho, tava sujinho de pigmento branco de resina. Mas não quer dizer, tá? O outro vai ficar uma cor normal, assim, meia leitosa. E daí com o passar do tempo ele vai ficando bem transparente. Depois eu vou mostrar um que eu já fiz há mais tempo para vocês verem como já tá mais transparente. Agora vamos fechar porque ele evapora, tá? Porque ele é muito forte. E não se esqueçam, tá? Usam máscara quando for mexer com um produto químico, tá? Usam máscara porque o thinner é bem forte. Eu não uso porque eu não quero usar e já estou acostumado. Mas o certo é usar a máscara porque é produto químico forte, tá? Então não se esqueçam aí de usar a máscara. Ok? Bom, nesse aqui eu vou colocar mais um pedaço de isopor agora, que vai ser o último pedaço. E tá aqui, tá pronto. Um tá mais branco porque tinha um pouco de pigmento no fundo do pote, tava sujinho de pigmento, mas ele fica aquela cor mais clara, ele é leitosa, tá? Isso aí, ó. Então pronto aqui, uma um pouquinho mais fraca e uma um pouquinho mais forte. Esse aqui é o que eu já fiz há mais tempo, ó. Pode ver que tá bem mais transparente, ó. Bem mais transparente, tá vendo? É só deixar um pouco parado uns dias que ele fica transparente, ó. Pode ver a diferença. Tá vendo? É isso aí, ó. Esse aqui é o mais forte. Ele ficou um pouco mais leitoso porque eu botei mais isopor, mas porém tinha um pouco de pigmento branco de resina dentro do pote, então por isso ficou muito branco. Tá? Mas ele fica praticamente transparente, normal. Então vamos lá, vamos fazer os testes, vamos ver o que dá para fazer com isso, pessoal. Eu vou pegar aqui, ó, várias coisinhas, tá? Pedrinha colorida, areia e vidro quebradinho, tá? Aqueles vidros que esfarelam aí quando a gente quebra os vidros temperados. Peguei numa vidraçaria. Vou começar aqui com areia. Vou botar um pouco de areia em alguns lugares nas formas. Depois vou botar pedrinha e depois vou botar vidro, tá? E vamos ver o resultado e o que vai dar, o que vai acontecer. Mas já vou dizendo que vai ficar bacana o negócio. A experiência ficou legal, eu gostei.
Vou pegar, botar um pouco de areia em uns, que eu quero testar a resina essa caseira, né? Como é que fica com areia. Porque ela sozinha, tá? Não dá, a resina caseira sozinha, tu não consegue preencher toda a forma porque ela evapora e se some. Então eu quero testar o que? Com materiais, areia, pedrinha, vidro, para ver se ela consegue soldar esses materiais sem sumir, né? Porque senão a forminha fica vazia, evapora tudo e fica vazia, fica só um pouco no fundo, né? Que fica durinho depois com o tempo, mas não fica preenchido. Então eu quero ver se eu consigo preencher ela com algum tipo de material para poder usar essas resinas em algumas formas aí para poupar dinheiro, né? Bom, agora eu vou começar colocando a resina aquela que eu fiz um pouquinho mais forte, e depois vou colocar a média e depois vou colocar a epóxi, tá? A gente vê no que vai dar. Essa aqui é aquela que eu fiz um pouco mais forte, ficou mais branquiçada, tinha um pouco de pigmento branco. Bom, agora eu vou colocar a outra, tá? A que eu fiz um pouco mais fraca, a resina caseira, né? A que eu fiz um pouco mais fraca, e aquela que eu botei antes foi a resina caseira que eu fiz um pouco mais forte. Essa aqui é um pouco mais fraquinha.
Ó, aqui é um vídeo antigo que eu testei, eu vou mostrar para vocês também. Que eu testei ela em cima de um cartãozinho de visita, tá? Ó, botei em cima de um cartãozinho de visita para quem tem pessoas que gostam de fazer em cima de fotografia, etc, né? Vou dar uma espalhadinha, fica muito brilhoso, ó, fica perfeito, ó. Top mesmo. Olha o vídeo até o final, que depois no final eu mostro o resultado de tudo aí, das peças, dessa parte aqui também. E agora a gente vai fazer uma parte com pintura também, tá? Pintando uma peça. Então, vou testar tudo que pode ser testado com essa resina caseira, tá? Aqui eu tô fazendo uma pintura em uma peça que estava pintada com tinta acrílica. Passar ela para ver se levanta o brilho, se fica parecendo uma peça de vidro, né, vitrificada. Ó, passar aqui também. Então daqui a pouco a gente vai ver o resultado de tudo isso aí que a gente fez. Ó, aqui. Agora eu vou fazer o teste também com a resina epóxi, tá? Botar a resina epóxi, e depois a gente vai tirar tudo das resinas caseiras, da resina epóxi, vamos ver como é que vai ficar esses testes aí para ver o que dá pra gente fazer. Aqui eu estou acrescentando a resina epóxi e agora eu vou acrescentar o endurecedor da resina epóxi. E vamos aos testes. Vamos mexer bem isso. Pessoal, não se esqueçam de clicar em gostei. Quem não é inscrito, se inscreva no nosso canal aí, dá uma força. Porque quando vocês clicam quando vocês curtem o vídeo, isso ajuda o nosso vídeo aí para mais pessoas, tá? Então curte o vídeo. Quem gostou aí do nosso canal, clique em se inscrever. Isso aí tudo influencia nós a fazer mais vídeos bacanas para vocês. Ó, aqui eu vou botar a resina epóxi na parte que eu vou botar areia, né? E depois eu vou botar ela na parte das pedrinhas também e na parte do vidro também, como eu fiz com as outras, tá? E não se esqueçam, quem quiser aprender a fazer forma de silicone para ter uma fábrica em casa, para fabricar peças, estátuas, vasos, pode ir abaixo do vídeo, aí tem o link na descrição onde a gente tem o curso completo para vocês aprender formas 10 vezes mais barata e formas 10 vezes mais fortes, tá? Pode clicar ali que entra direto no nosso site do nosso curso aí, tem ajuda para o WhatsApp direto comigo, tá? Eu trabalho com formas de silicone há 17 anos, então vocês vão aprender a fazer tudo que é tipo de forma de silicone ali no nosso curso. Ó, aqui eu estou botando mais areia ali na resina para preencher. Tá? Uma hora eu quero fazer um teste enchendo toda uma peça de areia e depois derramando a resina para ver se ela vai até o final. Mas também vocês podem, quem trabalha com resina, pode fazer esse testezinho em casa aí e dizer nos comentários aí como é que ficou. E se vocês fizeram testes com resina com outros materiais aí, tá? Bota nos comentários aí quais os materiais aí pra gente ficar por dentro, tá? Eu fabricava muita peça com resina de poliéster com fibra de vidro não, resina de poliéster com pó de mármore, que fica igual aquelas bolinhas de bocha, né? As bolinha de sinuca é feita com resina de poliéster e pó de mármore. Isso eu fabricava muito. Tem peças aí que a gente compra em resina da China que são assim, resina de poliéster com pó de mármore. Fica igual uma pedra, né? Tá? Então aqui é a resina epóxi com areia, tá? A gente está colocando agora. Vamos colocar aí, completar aqui com areia. E agora completar com resina de novo, para ela infiltrar bem na areia. Vamos colocar a resina epóxi nas pedrinhas também, né? E vamos preencher a resina epóxi no vidro. O bom de usar vidro e pedrinhas com essa resina epóxi aqui é que tu popa a resina, né? Tudo isso que tu colocou de pedrinha e de vidro, tu popa a resina. Então já popa muita resina. Tipo, usa 30% de resina do que iria usar, né? Então uma peça que vocês faziam com resina epóxi dá para fazer 3, 4 peças se misturar pedrinha ou areia. Olha a perfeição que ficou essa peça de resina com areia. Ah, isso aqui já é no outro dia, tá? Que eu deixei para tirar. Mas ó, ficou perfeita, ficou uma peça, uma pedra, né? Ficou igual uma pedra, resina epóxi e areia.
Agora vamos ver como ficaram as outras, tá? Isso aqui é a resina aquela mais... Tá, primeiro eu vou tirar todas as de resina epóxi. Tá? Essa aqui é resina epóxi com vidro também, ó. Ficou perfeito. Ficou perfeitinho, né? Então olha o que popa de resina se colocar vidro picado dentro, né? Popa muita resina. Pessoal, esse vídeo vale uma curtida, né, pessoal? Pessoal que quer popar resina aí, olha, esse vidro vale uma curtida. Esse vidro picado aqui se pega em vidraçaria de graça. Vale uma curtida. Deixe nos comentários aí o que mais ideias vocês querem que eu faça. E que tipo mais de material vocês usarem resina aí pra gente ficar sabendo. Bota nos comentários aí e ajuda. Ó, essas aqui são de resina com vidro, ó. Resina epóxi com vidro. Essa aqui é resina epóxi com pedrinha, ó. Só a resina epóxi com pedrinha também fica uma peça linda. Linda, linda peça. Fica muito bacana e popa muita resina. Imagina uma estátua feita com essas resina epóxi cheias de pedrinha dentro. Que legal que fica, hein? Olha o quanto popa de resina. Vale uma curtida aí. Curte aí e ajuda o nosso canal a enviar esse vídeo para mais pessoas. Se tem amigos aí que trabalham com resina, envia esse vídeo aí também para eles. Compartilha aí, dá uma força para nós, tá? E não se esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa eu ver, foram todos de resina epóxi que eu tirei aqui, ou tem mais alguma? Tem mais, um restinho que eu tinha botado numa peça ali. Um restinho que sobrou de resina, botei nessa aqui. Não cheguei a preencher todo. Era com vidro. Mas também saiu, ó. Grudou todos os vidrinhos um no outro. Aí, grudou todos os vidrinhos um no outro. Deu certo. Tá, agora vamos ver as resinas caseiras no que deu. Essa aqui é aquela um pouco mais forte que eu fiz. Não deu tempo de secar toda ela, pelo que eu vi. Tinha que deixar mais tempo para secar. Ela não secou totalmente. Mas acredito que se deixar mais um dia, ela fica bem sequinha. Não tá bem seca. Mas funcionou um pouco aí, ó. Funcionou um pouco. Só acredito que tem que deixar uns 2 dias secando. Mas daria para fazer daqui a pouco uma estátua aí com essa resina caseira. Não recomendo, mas acho que daria, né? Recomendo é epóxi mesmo. Aqui é aquela um pouco mais fraca que eu fiz. Não deu tempo de secar toda ela também, mas parece que ela ficou mais dura do que a outra mais forte. Ficou mais vidrificada já. Ficou mais vidrificada. Mas ainda não, a parte do fundo lá também não tinha dado tempo de secar toda ela. Mas funcionou um pouco, né? Pelo menos não sumiu toda a resina como normal acontecer com a resina caseira, né? Pelo menos ela não some toda. Ó, mas tem que deixar para secar mais tempo. O que eu percebi é tipo que em pedrinhas, quanto menor as pedrinhas, né? Mais certo dá, né? De mexer, misturar com essa resina caseira. Tipo a parte da areia ficou mais inteira, né? Essa aqui, ó, tipo, isso aqui é só deixar secar mais, ó, pessoal. Ela ia ficar bem boa. Daria, se deixar secar bem, daria uma peça assim. O fundo, a parte do fundo não secou bem. Bah, olha, tá valendo uma curtida do vídeo. Tá valendo uma curtida do vídeo. Curte aí. E comenta aí o que vocês já misturaram nessas resinas caseiras aí na epóxi para me saber tudo que já foi misturado aí pra gente ver. Aí eu fazia muito bola de sinuca, que é resina poliéster com pó de mármore. Ó, essa aqui é a resina caseira com vidro, tá? Não deu muito certo não. Não gostei, não funcionou. E aqui é as pedrinhas que lá já tinha funcionado. E aqui nessa forma não funcionou, que essa forma aqui grudou muito, a resina caseira grudou muito nessa forma. Não gostei não. Naquela outra forminha lá a resina caseira não grudou bem. Aí o que acontece? Nessa forma aqui eu teria que deixar secar mais. Ó,
Então aqui a gente tem a pedrinha com resina caseira, que praticamente ficou bom, tá? Só tem que deixar secar mais, deixar mais tempo na secagem, em vez de um dia e deixar 2 dias secando, tá? Uma hora eu vou fazer aí um vídeo, deixar mais tempo, né? Mas quase funcionou, aí temos 50% de aproveitamento, eu acho, né? Quase boa. E o que temos aqui, aquela com a resina mais forte, também só tá um pouco molengo ainda, não tá totalmente seco, quase, se estivesse bem sequinho tinha saído perfeitinha a peça. E aqui aquela da pintura, a pintura tá aí, ó pessoal, ficou vidrificada, viu? Para pintura, 100% de aproveitamento, tá? Recomendo 100% para pintura, tá? Muito, muito bom, muito bom. Parece uma porcelana ficou isso aqui. Bem cristalizado. Ficou top de linha, tá? Recomendo 100%. Peças ficaram perfeitas, bonitas, brilhosas. Mais brilhosas do que verniz. Gostei muito. Aprovado 100%. Tá? Gente, aquele cartão que eu resinei caiu sujeira em cima, daí eu fiz outro, mas tá aqui aprovado 100% também, tá? Fica uma camada grossa de resina caseira e brilho total aprovado, tá?